Rahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordíssimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos para mais um encontro interreligioso no Centro Islâmico Imam Al-Mahdi, que a paz de Deus esteja com ele, Ajalallahu Faraja, de diálogo no Brasil. Esse é o 18º encontro interreligioso que a gente está aqui com vocês para discutir sobre Deus no Alcorão e na Bíblia. E convidamos pela segunda vez o pastor Davi Paz Silva, da Igreja Adventista da Reforma do Sétimo Dia. E iremos falar sobre Deus tanto no islamismo quanto no cristianismo, porque as duas religiões são de origem monoteísta, né? Agora eu vou falar alguns versículos do Alcorão que falam sobre Deus. Deus fala no Alcorão Sagrado, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso, tanto quanto existe nos céus e na terra, glorifica a Deus, porque Ele é o poderoso, o prudentíssimo. Agora é outro versículo de outra surata. Lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Seu é o reino dos céus e da terra, da vida e da morte, é o onipotente. Huwa al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Ele é o primeiro e o último, o visível ou invisível, é o onisciente. Agora convido o querido Sheikh e o nosso querido pastor para sentar nas suas cadeiras e apresentar as suas palestras. Obrigado a todos. Aqui dá uns 5. Okay. Boa noite. Divulgar o link aqui. Um link para o... Tem, peraí, pode aqui. Nossa, fala no grupo. Centros da... Ah, tá. Eu procuro aqui. Tudo bem? O pastor que começa a aula. Pode começar. Sim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoa todos os grandiosos mensageiros dele. Este é Adão, ato último deles, profeta Muhammad. Entre eles, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e profeta Muhammad. Aqueles que vieram para nos orientar, para nos mostrar a senda reta. Aqueles que vieram para nos falar sobre Deus. Eles são chamados de mensageiros de Deus, né? Sobre Deus no Alcorão Sagrado. Para falar a verdade, na religião islâmica, tudo depende de Deus. Deus é o ponto central nessa religião. Islã significa submissão a Deus. Submissão a Deus. Submissão voluntária a Deus. Temos um versículo muito famoso que qualquer muçulmano conhece. Esse versículo é chamado de versículo de Al-Istirja. Istirja quer dizer pedido pelo retorno, né?
mas em língua árabe tem um sentido maior que aquela tradução em português. Pedido pelo Eterno talvez não tenha sentido muito aqui em português, mas istirja tem um sentido muito forte para os muçulmanos. Quando alguém perde um dos seus familiares, fala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lembra desse fato. Inna lillah, nós somos de Deus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós somos de Deus e a Ele retornaremos. Né? A Ele retornaremos. Tudo começou por Deus. Tudo começou por Deus. Nem podemos falar, havia um tempo que não tinha nada além de Deus. Não. Havia um tempo, não. Deus é criador do tempo. Deus é criador do lugar, do espaço. Imagina, esse notebook, o notebook do pastor também, tem um criador, tem uma empresa, tem uma inteligência fora que criou isso. Nesse computador você não pode mostrar, me mostra o criador desse notebook, desse aparelho. Ele que criou. Da mesma forma, quando falamos Deus é criador do tempo, criador do espaço ou lugar, podemos expressar de diversas formas. O lugar, vamos utilizar o termo lugar. Ele criou, ele que começou a dar a existência, seja o tempo, seja o lugar, seja o espaço. Então, com esses limites, você não pode explicar quem é Deus, o que é Deus. Do mesmo jeito, quando falamos sobre a existência, esse é um ponto muito importante, queridos. Esse é um ponto que eu estou falando segundo a teologia islâmica, uma teologia que tem uma parte da teologia islâmica que está ligada muito com a filosofia, né? Na verdade, a teologia que nós mencionamos ou nós traduzimos a ciência das crenças islâmicas de teologia, mas não tem o mesmo peso de teologia que os cristãos utilizam. Teologia para nós, não sei como posso explicar, mas nós temos a Ilm al-Kalam, onde tenta comprovar as crenças islâmicas, né? Defende as crenças islâmicas com argumento lógico, argumento de narrativas, pode ser do Alcorão Sagrado e das tradições do profeta Muhammad. Isso se chama a tradição, a teologia. E essa teologia, por parte dos argumentos lógicos e intelectuais, aproveitou muito a presença da filosofia. Aproveitou muito da filosofia. Na filosofia, por exemplo, quando alguém nos pergunta: quem criou essa terra? A gente fala Deus. Depois, não tem mais sentido alguém perguntar quem criou Deus. Sabem por que não tem sentido, segundo a filosofia? Porque ele é portador da existência. Uma vez eu falei aqui no centro, bem como você fala para o sal, de onde vem essa qualidade de ser sal? Sal é salgado, sempre. Não dá nem imaginar sal sem ser salgado, tá certo ou não? Então, não dá para pensar em Deus sem ter existência. Então, na teologia islâmica, quando falamos sobre Deus, Deus tem atributos que são atributos essenciais para Ele. Que são 3 atributos, segundo a teologia islâmica. Em primeiro lugar, ilm, conhecimento. Não dá para separar Deus, a essência de Deus, com o conhecimento. Sempre Deus tinha todo o conhecimento, toda a ciência. Onisciente, nós podemos traduzir assim. Sabe de tudo, sabedor de tudo. Sabedor de tudo. E depois, a parte da hayat. Hayat quer dizer a vida, a existência. E depois, qudra, o poder. Esses 3 são 3 atributos essenciais para Deus. Ou seja, eles estão misturados com a essência de Deus. E outros atributos também são atributos de Deus. Só que estão, para ser atributo de Deus,
depende de uma realidade fora. Vou explicar como. Por exemplo, Deus é perdoador enquanto existir o pecado. Quando Ele perdoe, vai ser chamado de perdoador. Se não existir pecado, se não existir um ser humano pecador, para que Deus possa perdoar seus pecados, Deus não pode ser chamado de perdoador. Ou seja, sustentador. Se não existir alguém que receba o sustento de Deus, Deus não pode ser chamado de sustentador. Deus é misericordioso, sim, mas tem que ter alguém para receber essa misericórdia, para ele continuar sendo chamado de misericordioso. Isso é uma parte da teologia islâmica que, sabe, é um assunto muito técnico, né? Tem muitos detalhes no meio. Eu deixei bem resumido. Mas eu gostaria de falar um assunto que é muito importante sobre a questão da justiça. Um dos atributos de Deus que nós consideramos para Deus na religião islâmica seria a questão da justiça. Deus, para continuar sendo um Senhor, o superior a todos, o Criador de tudo, precisa ser um Senhor justo. Falamos sobre a justiça. Justiça tem vários significados, mas o significado muito, muito importante dele tem dois. Em primeiro lugar, não oprime ninguém. Deus não oprime ninguém. Ele não faz mal para ninguém. Ele absolutamente é bom. Absolutamente é bom. Então, como nós podemos resolver o problema do mal? Tem tanto mal. Não é mal. A gente enxerga mal, mas não é mal. Tudo que vem por parte de Deus é bom. Mas o ser humano, por sua maldade, produz mal. Por ter livre-arbítrio, livre escolha, faz mal. E depois, outro significado da justiça. Outro significado da justiça seria a questão da sabedoria. Deus é justo, quer dizer isso. Ele não faz nada fora da sabedoria. Tudo que ele faz é de sabedoria. Tudo que ele faz é de sabedoria. E aqui tem alguns versículos do Alcorão Sagrado que eu gostaria de ler para vocês, para a gente conhecer como nós pensamos sobre Deus no Alcorão Sagrado. E tem alguns versículos, porque a gente não quer prolongar muito, né? É um discurso de 15 minutos, não dá para falar sobre tudo que nós temos sobre Deus na religião islâmica, especialmente no Alcorão Sagrado. Se a gente quiser contar o que nós temos no Alcorão Sagrado, podemos falar com muita coragem. A metade do Alcorão Sagrado é falar sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre a criação de Deus. Então, é muito difícil você deixar 15 minutos e falar sobre Deus. Então, são pontos que é mais importante. Eu expliquei de uma forma resumida e segundo a teologia islâmica, que depois de passar muitos anos e anos, os teólogos muçulmanos classificaram essa ciência desse jeito que eu falei. Deus fala no Alcorão Sagrado: "Lau anzalna hada al-Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, te-las ias visto humilhar-se e fender-se por temor a Deus. Tais exemplos propomos aos humanos para que raciocinem. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Eu vou evitar ler o versículo do Alcorão Sagrado em árabe para não tomar muito tempo. Deus falou que Ele é Deus, não há mais divindade além dele. Conhecedor do cognoscível e do incognoscível.
Ele é clemente e misericordioso. Ele é Deus, não há mais divindade além dele. Soberano, augusto, pacífico, salvador, zeloso, poderoso, compulsor, supremo, glorificado seja Deus de tudo quanto ele associa. Ele é Deus criador, onifeitor, formador. Seus são os mais sublimes atributos. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica-o, porque ele é poderoso e prudentíssimo. No outro versículo, Deus fala o quê? Desculpa, já li isso. Na outra parte do Alcorão Sagrado, Deus fala, Deus é originador dos céus e da terra. Foi quem vos criou esposas e vos criou esposas de vossas espécies, assim como pares de todos os animais. Por esse meio vos multiplica, nada se assembleia a ele. Ele é oniouviente e onividente. Suas são as chaves dos céus e da terra. Meu Deus, esse termo é um pouco complicado. Prodigaliza, né, a sua graça a quem lhe apraz, porque ele é onisciente. Na outra parte do Alcorão Sagrado, Deus fala o quê? Allahu nuru samawati wal ard. Deus é a luz dos céus e da terra. Deus é a luz dos céus e da terra. Deus é a existência de todos os céus e da terra. Uma vez Deus chamou de si mesmo, olha quantas vezes Deus utiliza esse termo. Não há mais divindade além dele. Toda divindade pertence a ele. Algo muito claro no Alcorão Sagrado, ninguém pode fazer parte da divindade com ele. Ele é absolutamente único. Um dos pontos, temos muitos pontos semelhantes entre o mundo islâmico e o mundo cristão, na parte de Deus. Mas o que não se combina, não se dá bem entre os ensinamentos do Alcorão Sagrado e os ensinamentos da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é essa questão da Trindade. No Novo Testamento não é utilizado o termo Trindade, a Santíssima Trindade, mas o Alcorão Sagrado utiliza o termo. Deus fala, Deus, Allah, não é um dos três. Deus não é um dos três. E até mesmo tem uma parte do Alcorão Sagrado, quando Jesus sube para o céu, né? Deus faz ele subir para o céu, segundo o Alcorão Sagrado, antes da crucificação, segundo a ideia dos muçulmanos, Deus salvou Jesus Cristo, fez ele subir da terra para o céu. Essa história que os cristãos contam, na verdade não existe no Alcorão Sagrado. A gente não considera Jesus assim, crucificado, como salvador, como um grande sacrifício para perdoar os pecados de Deus, pecados do ser humano, com aquele que veio apagar o pecado original, né? Essas coisas na religião islâmica não existem. Mas Deus, quando faz subir Jesus Cristo para o céu, tem uma conversa muito interessante. Deus fala para Jesus, você falou que eu sou... Você falou para seu povo que adorarem você em vez de mim? Ou seja, algo atribuído, algo associado. Fala, não, se eu tivesse falado, você sabia. Desse jeito, Deus, no Alcorão Sagrado, se considera como um Senhor único, absolutamente único. Por fim, temos um capítulo que o profeta Muhammad fala, se alguém quiser conhecer o puro monoteísmo no Islã, a pura unicidade de Deus no islamismo, tem que refletir esse capítulo, um capítulo muito pequeno. Deus fala assim, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Qul huwallahu ahad. Ó Muhammad, diga, Deus é único. Allahu samad, Deus é absoluto, infinito, não passa a ter limite. Lam yalid wa lam yulad,
Ele não gerou e não foi gerado. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ninguém é comparado a ele. Não dá para comparar Deus com alguém. Ele é fora da sua criatura. Tudo bem. Isso aí. E depois, algumas coisas, por favor. Bem, é um prazer estar com vocês e, em nome de Jesus, nosso Salvador, gostaríamos de apresentar Aproximar um pouco mais. os atributos de Deus. Diferente do islamismo, nós cremos que Deus, ele se manifesta em 3 pessoas. Sim. É o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho, né? E aparece na Bíblia, por exemplo, quando começamos a estudar a criação, a palavra para identificar Deus em Gênesis é Elohim. Elohim é uma forma plural de Deus. Então nós consideramos que Deus, ele é, quando a Bíblia fala um só Deus, é uma só divindade, mas se manifesta em 3 pessoas. Então logo na criação, por exemplo, Gênesis capítulo 1, Deus usa a palavra façamos o homem. Quer dizer, ele não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a Bíblia já no começo da criação, pode usar, né? Sim, pode. Aqui já no começo da criação, ele aparece a palavra Elohim. Elohim é uma palavra plural para se referir a Deus, aqui na criação. E logo que fala da criação do ser humano, aqui diz assim, disse Deus, façamos. Então aqui pela Bíblia dá a entender que não era apenas uma pessoa, mas estavam juntos, né? Porque na criação diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 2 diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 26, Deus usa o verbo no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando houve o problema do pecado, no dilúvio, Deus falou, desçamos para ver o que o homem está fazendo. Então, no cristianismo, nós cremos assim que, embora a palavra Deus se refira a uma divindade, mas essa divindade é composta de 3 pessoas. E como harmonizar um Deus com 3 pessoas, né? Então a Bíblia, por exemplo, fala assim, quando o homem se casa com uma mulher, eles se unem de tal maneira que são um. São um, embora sejam 2 pessoas, que estão tão unidos, né? E quando Jesus fez uma oração antes da sua morte, em João 17, ele usa a expressão para que todos sejam um. Por exemplo, como que todos nós aqui podemos ser um? Em unidade. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Deus fala, por exemplo, a unidade de Deus em 3 pessoas. Fala da unidade de um casal em 2 pessoas. Fala da unidade de toda a comunidade cristã como um. Embora sejam milhares, mas eles atingem uma unidade tal que são considerados um. Bem, então nós cremos assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas com o mesmo poder, com o mesmo caráter, com a mesma natureza e com o mesmo propósito. Então nós cremos assim, cremos em um só Deus, que chamamos de divindade, mas tem 3 pessoas.
Agora, vamos considerar aqui, eu percebo que entre o islamismo e o cristianismo há muita coisa em comum. Por exemplo, o irmão Mohamed falou da onisciência, né? Onisciência. Onisciência, onipresença, onipotência. Então, Deus é todo-poderoso. Não há ninguém que possa resistir-lhe, né? Deus é onisciente, Ele sabe tudo. E Ele é onipresente, está em toda parte. Então, vamos citar aqui alguns textos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E nós dividimos assim, atributos divinos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Quer dizer isso? Atributos incomunicáveis são os atributos que Ele possui, mas ninguém mais pode possuir. É só Ele mesmo. Então, aqui, por exemplo, vamos considerar a eternidade. Deus, nós cremos no cristianismo que Ele é eterno, né? Ele não teve começo e não tem fim. Então, vamos citar alguns textos da Bíblia. Por exemplo, em Salmo 90, verso 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, aqui está um atributo incomunicável, que só Deus possui. Ele não transmite para mais ninguém. Outro versículo bíblico, verso Isaías 40, Isaías era um profeta de Deus, né? 40, 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, o conhecimento, a capacidade de Deus é impenetrável, né? Outro versículo do apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nós cremos que Deus revela a sua eternidade, o seu caráter, ao ser humano, através do Espírito Santo, através da palavra e através da natureza. Então, quando nós consideramos as obras que Deus criou, nós imaginamos o seu poder. Esse é o que chamamos de eternidade. Agora, segundo atributo de Deus que colocamos aqui, numa ordem mais ou menos didática, Ele é imortal. Deus possui, somente Ele, a imortalidade. Aqui o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,17, diz: assim ao Rei eterno, imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o mesmo apóstolo Paulo, em Timóteo capítulo 6, diz assim: o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Nós cremos assim que o Deus é eterno, mas quem crê nele adquire eternidade também, só que uma eternidade diferente, porque a eternidade que o homem recebe por ser justo perante Deus, ela tem um começo, tem um ponto de partida, né? Então é um eterno do presente para o futuro. E Deus é eterno desde o passado remoto. A eternidade dele, de eternidade a eternidade. Perpétua, permanente, né? Então essa é outra característica de Deus, a imortalidade. Outra característica, ele é invisível ao homem pecador. Quer dizer, pelo fato de sermos pecadores, nós não podemos ver Deus, porque o ser humano não resistiria à glória divina. Então diz aqui a palavra de Deus: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado.
E Paulo, novamente, 1 Timóteo 1,17, diz assim: assim ao Rei eterno, aqui ele reúne alguns atributos de Deus, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Então aqui aparecem várias características, né? Ele é eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui falando sobre atributos incomunicáveis, que só Deus possui e mais ninguém. Por exemplo, ele é onipresente, que foi mencionado também pelo nosso irmão Mohamed. No Salmo 139, aqui o salmista ele pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então aqui fala da onipresença. Nós não sabemos explicar isso, né? Mas cremos. Deus está presente em toda parte, em todo o universo. Outro atributo divino é a onisciência. Deus sabe tudo. O profeta Samuel disse assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Deus nos conhece por fora e por dentro, né? Pelo nosso exterior e pelo nosso interior. E o salmista, no Salmo 139, diz: conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces tudo. Então Deus conhece todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente. E o verso de Hebreus 4 diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E 1 João diz assim: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Bem, outro ponto importante que também é intransferível é a onipotência. Deus pode tudo. Ele é chamado por Jó de Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. E o mesmo Jó, no capítulo 42, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Salmo 33, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo passou a existir. E Mateus, Novo Testamento, capítulo 19, verso 26, diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então aqui falamos nesses 5 atributos, e agora temos o 6º. Deus não muda, ele é perfeito, né? Eu sempre comparo assim: por que temos deputados, senadores, vereadores? Esses vereadores, esses políticos, eles criam leis, mudam leis e anulam leis. Ganham um bom salário para isso, né? Mas por que a lei de Deus não precisa ser mudada? Por que Deus não muda?
Porque Ele é perfeito. Então Deus é perfeito, então não é passível de mudança. Diz a palavra de Deus em Salmo 33:11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. E o apóstolo Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, por que Deus é imutável? Porque Ele é perfeito. Quer dizer que nós geralmente mudamos uma coisa para outra por sermos imperfeitos. Queremos uma coisa melhor, né? Mas como Deus é perfeito, então nele não há mudança. Agora há atributos que Deus tem, mas Ele comunica às suas criaturas. Vamos mencionar algumas, né? Por exemplo, Deus é santo. O que quer dizer a palavra santo? Santo tem dois sentidos. Santo é algo dedicado a Deus, é santo. Por exemplo, se eu dedico esse livro aqui para Ele, esse livro é santo. Quando nós nos dedicamos a Deus, nós nos tornamos santos. Então aqui diz, a santidade de Deus é perfeição. Ele falou em Levítico 19, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz eles: santos sereis, porque eu sou santo. Então, santidade é um atributo comunicável, que Deus comunica aos seus filhos. Né? Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Outra coisa mencionada por Mohamed, por nosso irmão Mohamed, é que é a justiça. Deus é justo na perfeição absoluta da justiça. Então, o ser humano é pecador, é injusto, né? Mas Deus é justo. Então, aqui em Jeremias 23:6 diz assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será esse seu nome com que o nome será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, Deus é justo. Só que a justiça dele, ele comunica aos seus filhos. Por isso que ele quer que nós sejamos justos também, né? Sim. Exatamente. Outro atributo comunicável é misericórdia. Ele falou com Moisés em Êxodo 34:6, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então até eu sempre pergunto à congregação: por que nós estamos vivos aqui hoje? Porque Deus é misericordioso. É pela sua misericórdia que nós vivemos, não é? Outro atributo divino que ele comunica aos seus filhos também é a bondade. Respondeu-lhe, falando a Moisés ainda, não? Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Outro atributo é o amor. João 3,16, o Evangelho de São João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui o verso bíblico diz que Deus ama as pessoas. Esse é o atributo comunicável, né? Então, em resumo, são esses os atributos de Deus. Sim. Nós dividimos aqui em atributos incomunicáveis, só Ele possui, ninguém mais, e atributos comunicáveis, que Ele tem, mas transmite para suas criaturas. Sim, muito obrigado. E agora, pastor, agora eu vou falar um pouquinho, tem algumas coisas que eu coloquei. Na verdade, eu não completei minha fala. Vou completar minha fala. Eu tenho algumas perguntas, né? algumas colocações, coisas que o Senhor falou. O Senhor também tem o mesmo direito depois. Ok. Tá? Muito obrigado. Tudo bem. Completando minha fala, gostaria de ler novamente essa palavra, esse versículo do Alcorão Sagrado que nós lemos no começo, né?
Deus fala, Ele é Deus. Não há mais divindade além dele. Conhecedor do cognoscível e incognoscível. Ele é o clemente, misericordiosíssimo. Esse é um ponto que eu coloquei, queria explicar, sobre a questão de Rahma. Rahma, ou seja, misericórdia. Para nós, no Alcorão Sagrado, nós temos duas formas de misericórdia. Uma forma de misericórdia especial para os crentes, aqueles que creem nele. Né? É uma misericórdia que ele espalhou por todo mundo. Nós podemos tratar, nós podemos expressar do mesmo jeito que o pastor falou. Amor. Vamos trocar misericórdia abrangente de Deus para todas as criaturas, pecadores, crentes, descrentes, todos. É muito interessante, o profeta Muhammad, ao explicar esse tipo de misericórdia de Deus, ele utilizou o exemplo da chuva. A chuva desce para qualquer um. Todas as pessoas, né? Hipócrita, crente, muçulmano, não, qualquer pessoa, né? Ateu, religioso, qualquer pessoa recebe esses benefícios. Chamamos de graça comum. Isso, graça comum. Então, isso é uma forma da misericórdia do Alcorão Sagrado, da misericórdia de Deus no Alcorão Sagrado. E continua Deus, Ele é Deus, de novo fala, não há outra divindade além dele, Ele é soberano. Soberano. Ele é o rei. Quem manda nesse universo é Deus. Augusto, pacífico, salvador, zeloso, poderoso, compulsor, supremo, glorificado seja Deus de tudo quanto Ele associa. E aqui tem outro versículo do Alcorão Sagrado, na verdade são 6 versículos do Alcorão Sagrado que Deus fala. É um ponto muito importante. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica Deus, porque Ele, Deus, é o poderoso, é o prudentíssimo. Olha, queridos irmãos, segundo a teologia islâmica, os ensinamentos da religião islâmica, o único ser que tem livre-arbítrio por sua vontade própria pode glorificar Deus, pode louvar Deus, pode orar para Deus, é o ser humano e os gênios. O resto está nesse versículo. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica a Deus. Quando nós estudamos os anjos na religião islâmica, os anjos são criados da luz, o ser humano é criado da terra, os gênios são criados do fogo. Só Deus deu para esses dois, suas criaturas, ser humano e os gênios, livre-arbítrio. O resto, que quase 90% da sua criatura são submissos a Ele, glorifica a Deus. Tudo quanto existe. E Deus continua, lá o mulku samawati wal ard. De novo Deus fala sobre a questão de soberano. Seu é o reino dos céus e da terra. E tem mais um trecho nesse versículo que Deus fala, Yuhyi wa yumit, Ele que dá a vida, Ele que tira a vida. Muito interessante, tem uma história muito interessante do tirano da época do profeta Abraão, quando ele estava em Babilônia. O nome dele é Namrud, não sei como... Nimrod. O quê? Nimrod. Nimrod. Na Bíblia deve ter a história dele também. Nimrod, yeah. Aquele que mandou construir uma Torre de Babel. Uma torre de Babel para alcançar a Deus. So, Falou para Abraão, tudo bem, se é o Senhor que dá a vida, tira a vida, eu também sou assim. Preparem 2 prisioneiros, 2 cativos. Vai, você está livre. Falou para um deles. Matem aquele. Falou assim para o profeta Abraão. Olha, que esquisito esse exemplo que ele falou, essa forma de entendimento que ele tem sobre Deus. Quando falamos, Yuhyi wa yumit, Ele dá a vida, Ele é a fonte da vida. É a fonte da vida. Ele que tira a vida dos seres humanos.
E aqui também tem um ponto que muito importante. هو الذي خلق السماوات والأرض. Ele é o Criador, aquele que começou tudo. Tudo começou por Ele. Do mesmo jeito que, como eu falei, não dá para expressar a criação de Deus. Havia um tempo que não existia ninguém e nada além de Deus. Havia tempo, não existe para Deus. Da mesma explicação que eu falei, segundo a filosofia islâmica. هو الذي خلق السماوات والأرض. Deus que criou os céus e a terra. في ستة أيام. Nos 6 dias, né? Aqui tem um ponto muito importante. Deus fala no Alcorão Sagrado, nós não ficamos cansados. Na Bíblia tem, eu também, uma das minhas perguntas é isso. Eu gostaria que o pastor explicasse o que significa Deus deixou um tempo para seu descanso, né? O Alcorão Sagrado, porque é um livro que foi revelado depois dessas coisas, de Torá e do Evangelho, é algo que, segundo a ideia dos muçulmanos, vem para completar. Ele fala, nós criamos tudo isso por 6 dias e não encontramos nenhum tipo de descanso. E Deus não se eu não falar errado, também é um dos trechos que o pastor mencionou, seria isso, Deus não cansa. Então, eu gostaria que o pastor explicasse sobre esse assunto depois. Tem uma coisa muito importante. Quando falamos sobre Deus no Alcorão Sagrado, nem todos os muçulmanos têm a mesma ideia que estou falando. Tem um grupo dos muçulmanos que consideram Deus visível no dia do juízo final. Deus ele se apresenta para os seus crentes. Nós falamos não. A partir do momento que você utiliza o termo onipresente para Deus, não dá para ser chamado de visível. Porque algo que é visível passa a ter limite. Eu estou olhando. Tá certo ou não? Ele foi visualizado pelos meus olhos. Ao meu olho espiritual, ao meu olho do meu corpo físico. A partir do ponto que você fala, ele foi visualizado, deve ter um limite. Ele foi agora visualizado. Ou depois podemos falar, desapareceu. Não falamos assim. Quando Deus utiliza o termo, por exemplo, tem alguns termos no Alcorão Sagrado que fala Deus se apresenta com seu rosto para os crentes. Tem um grupo dos muçulmanos, infelizmente, por se afastarem da ideia correta do islamismo, eles falam, de verdade, não é um versículo que tenha um significado figurativo, não. Tem um significado real. Os crentes vão ver Deus cara a cara. Não. Nós explicamos, eles vão encontrar uma misericórdia especial por parte de Deus. Olhar para o rosto de Deus também tem esse significado. Então, esse versículo que fala, ele ascendeu no seu trono. Tem alguns, infelizmente, estúpidos, alguns muçulmanos falsos. Eles acham que Deus tem um trono, uma cadeira muito grande. Quando Deus criou os céus, sentou. Já sou soberano. Não. Quer dizer, o poder de Deus se espalhou por todo o universo. Do poder de Deus foi criado tudo. Da sua presença, da sua existência foi criado tudo. Quando você fala, a soberania de Deus se estabeleceu no universo, o significado do versículo é assim. Não quer dizer Deus tem um físico, tem um corpo, sentou. Já, tudo bem, começou seu reino. Tem algumas pessoas que entendem assim. Bem como... Mas... Eu vou continuar mais que isso. Tem algumas minhas perguntas que eu vou fazer do pastor. Eu gostaria também de explicar isso. Nós temos esses versículos no Alcorão Sagrado que nós interpretamos assim. Nós falamos, olha, esses versículos do Alcorão Sagrado têm um significado figurativo. Por exemplo, Deus fala, as mãos de Deus estão abertas.
Quer dizer, ele é todo poderoso, ele faz o que quiser. Ele é todo poderoso. Não quer dizer Deus tem duas mãos tão fechadas, faz o que quiser. Não. Mas na Bíblia nós temos alguns versículos sobre Deus, por exemplo, aquela história que Deus desceu e teve eu quero chamar de briga, com o profeta Jacó, que finalmente Jacó venceu e Deus me abençoa, né? E tem outra parte da Bíblia que Deus desce para falar com o profeta Abraão. Cara a cara, o profeta Abraão começa a falar com ele, né? Na história do profeta Ló. Se vocês lembram, a gente tinha um encontro religioso também com a igreja adventista. Eu perguntei do pastor naquele momento. Alguns anjos desceram, um deles ficou com Abraão, que era Deus. Falou, eu recebi algumas notícias dessa cidade, Sodoma e Gomorra, eles estão fazendo muita besteira. Estou aqui para acabar com eles. Então, como segundo uma visão cristã, como são explicados esses versículos? Isso é o primeiro. E depois, na verdade, no Alcorão Sagrado também nós temos esse termo que Deus para a criação fala, nós criamos. Mas tudo isso são figurativos. Deus não precisa ter 2 ou 3 pessoas em um só Deus para ele poder utilizar esse termo. Quando Deus fala, nós criamos, dando mais majestade, mais dignidade para ele. Nós criamos, dá mais poder, mais credibilidade para a sua criação. Então, também nós temos no Alcorão Sagrado, só que nós interpretamos de outra forma. Deus não pode deixar de ser um Senhor único, absolutamente único, sem nenhum parceiro, sem ninguém que possa fazer parte da divindade com ele. Todas as suas criaturas, ele não tem nada a ver com sua criação. Não tem nada a ver com sua criação. Jesus, Abraão, todos eles são servos de Deus. Esse ponto que também temos sobre a palavra do profeta Jesus Cristo, que fala, vocês vão ser um. Isso, para nós, é uma expressão de união. A unidade. Quando a gente tiver uma ideia abrangente entre todos, compartilhada entre todos nós somos unidos, né? Não quer dizer nós somos um. Sim, temos uma única ideia. E eu gostaria depois, por favor. Assim. Bem, falando da criação, que a Bíblia diz que Deus descansou, né? Sim, primeiro Deus descansou. Então a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Sim. No 7º descansou. Mas aí vem a pergunta, Deus se cansa? Não. Mas quando nós fazemos alguma coisa que, por exemplo, fazemos uma limpeza na casa, né? Sim. E achamos que ficou um trabalho bem feito. Então eu me sinto gratificado. Então Deus olhou o que ele havia feito e ele disse que era tudo bom. Então essa palavra descanso aqui é apenas um sentimento de gratificação. Eu me sinto realizado com o que fiz. É como lidar com a questão da perfeição no sentido absoluto dele. Deus é perfeito absolutamente. Absolutamente. Como é explicado que Deus é perfeito absolutamente. Então, como ele ficou como falar, achou muito maravilhoso a sua criação. Então, na parte final da criação, diz assim, e viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom. Então, nós comparamos assim, se eu ponho a minha casa em ordem, faço uma limpeza perfeita, eu me sento e fico assim, nossa, ficou bom. Aquilo é gratificante. Não, quando falamos sobre nós, sim, era desorganizado, ficou organizado. É um sinal, é um motivo para a gente ter satisfação. É. Mas em Deus, quando nós atribuímos a Deus que Ele é perfeito, absolutamente perfeito. Não tem nada que deixa Ele triste, não tem nada... Ele não muda do seu estado. Não muda, exatamente. Nós colocamos aqui, Ele é imutável. Por ser então, perfeito. como são explicados isso? Então, o que Ele faz, Ele é perfeito, o que Ele faz é perfeito, mas o sentimento de satisfação.
Descansou na alegria da sua concluída obra. Ficou alegre, ficou feliz. Sim. Agora, nós cremos também, usamos a palavra parousia. Parousia é manifestação de Deus aos homens. Sim. Então, por exemplo, no caso de Abraão, né? Ali a Bíblia relata que apareceu 3 anjos para Abraão. Mas um era Deus em forma humana. Chamamos de parousia, né? Ele apareceu e ele que ordenou os anjos que destruíssem Sodoma e Gomorra. Então, ele não se manifestou como Deus, porque o homem pecaminoso não suporta a presença de Deus. Então, em alguns casos, Deus se manifestou em forma humana. Ele não deixa de ser, não passa a ter limite. Se a gente utiliza o termo sem limite para Deus, onipresente, esses sentidos que eu gostaria de falar, por exemplo, nós temos também essas coisas, só que nós deixamos tudo de uma forma figurativa, ilustrativa. Mas quando o Senhor fala, Ele pegou o corpo humano. Eu quero saber como, sobre o Jesus Cristo também no Conselho de Calcedônia. Na verdade, faz parte da Igreja Católica, né? O Senhor também é uma continuação, porque o cristianismo começou por eles. Eles chegaram a um certo momento que falaram Jesus tem dupla natureza. Dupla natureza, assim. Mas cremos. como é explicada isso? Então, nós cremos assim, Cristo é Deus pleno. Então, as 3 pessoas da divindade possuem plenitude da divindade. Agora, para que ele alcançasse o homem e representasse o caráter de Deus à humanidade, nós dizemos que ele encarnou, ele tomou forma humana para ser nosso exemplo e para refletir o caráter de Deus. De que a maneira de Deus alcançar a humanidade foi ele tomando forma humana. Alguém ilustrou assim: eu quero conversar com uma formiga. Como que eu posso conversar com a formiga? Eu me tornando a formiga. Aí eu chego lá onde ela está. Quer dizer, há partes, nós admitimos que a encarnação de Cristo é um mistério. Não há uma explicação lógica, não há. Então o Senhor considera isso fora da lógica? Fora da lógica humana. Não, é inexplicável para a capacidade humana. Entendeu? Não, por exemplo, o Senhor falou no começo, Deus tem alguns atributos que são incomunicáveis, Isso, como eternidade, imortalidade, imortalidade, onipresença, muita coisa. O Senhor vai limitar tudo isso pegando o corpo humano e chamando ele de mistério. É mistério que nós não sabemos explicar, né? Não sabemos explicar. A Bíblia não tem uma explicação sobre isso. Como Deus pegou o corpo humano? Tem explicação. A Bíblia diz que Maria, ela foi... O Espírito Santo gerou a natureza humana de Cristo no ventre de Maria. Essa é a explicação da Bíblia, né? Quer dizer que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele não teve uma concepção humana, um homem e uma mulher. Então, até quando José percebeu que Maria estava grávida, ele pensou assim: vou divorciar com ela. Então o anjo disse: olha, José, não divorcie não, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então a explicação que a Bíblia dá é que o Espírito Santo gerou a natureza humana de Cristo. Porque Jesus não perdeu nada de sua divindade, mas ele recebeu a natureza humana. Essa natureza humana foi gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Sim. Essa é a explicação. Quer dizer, nós não podemos... Eu acho que assim, a nossa mente é muito limitada para explicar. Mas nós cremos que ele é Deus pleno, mas ele tomou forma humana para alcançar a humanidade. Mas na teologia fala tudo foi feito para o ser humano. Se o ser humano não entende isso, quem vai entender? Por favor. Porque tem coisas alguém diz assim, uma ilustração, né? Como que uma vaca preta produz sangue vermelho, leite branco e manteiga amarela? Sabemos explicar? Não.
Pastor, sim, tem esses exemplos, eu estudei muito, mas estamos falando sobre a essência de Deus. A partir do momento que nós estamos falando sobre Deus, não há nenhuma comparação que possa nos mostrar a essência de Deus utilizando esses termos, né? Por exemplo, tem alguns... deixa eu me explicar aqui, pastor. Tem uma ideia no Islã chamada sufismo. Alguns deles que são muito... Se podemos utilizar... Não quero utilizar o extremismo. São... astutos. Eles exageram muito. Fala, o crente vai chegar a um certo momento que ele vive unido com Deus. A gente fala como? Não podemos explicar. Não tem como. Acontece isso. Se acontece isso. Então, quando falamos sobre a essência de Deus, eles também explicam assim. Por exemplo, como o sol, quando amanhecer, deixa tudo iluminado, resplandece tudo. Nós ficamos unidos com Deus assim. Nós somos raios da luz de... Eles explicam assim. A gente fala, olha, você está falando sobre a essência de Deus. A essência de Deus é algo, como o Senhor falou, tem alguns atributos que não se dá com a sua criatura. Ele não pode compartilhar com suas criaturas. Certo. Criaturas estão aqui, nem dá para Deus que Deus está aqui. Com tudo isso, esse sem limites, infinito, como nós podemos expressar como nós podemos entender isso? Como pode acontecer isso? Certo. Então, nós entendemos assim. O homem é pecador. Deus é santo. Deus é perfeito. Né? Como que Deus podia alcançar o homem pecador? Então, a Bíblia ensina que uma palavra que se chama graça. Graça. Como Deus lida com o pecador que não tem nenhum merecimento. Ele usa graça. O que é graça? Graça é tudo que recebemos de Deus sem merecimento. Agora, a Bíblia fala, então, no cristianismo, que Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus pleno, criador, mantenedor, e ele tornou-se homem. Então, pela sua natureza humana, eu me uno com ele. Mas como ele tem duas naturezas, divina e humana, através dele eu me uno com Deus. Então ele tem a natureza humana, ele é chamado de meu irmão mais velho. Então eu me uno com a natureza humana de Cristo, mas ele é também Deus. Então Jesus, na nossa crença do cristianismo, ele é um elo de ligação entre o ser humano e Deus. Mediante as suas duas naturezas. Nós também temos seres humanos como representantes de Deus, prova de Deus. Só que, nesse ponto, eles recebem a mensagem de Deus e transmitem para o ser humano. São os profetas, mensageiros. Assim cremos. Mas nesse sentido, tendo dupla natureza, tendo natureza divina, a essência de Deus é corpo humano. Bom, aí que é um mistério, né? Aí é um mistério. Na religião islâmica nós não acreditamos e por isso mesmo nós defendemos essa ideia que no Alcorão Sagrado falei, a metade do Alcorão é falar sobre a pureza do monoteísmo, pureza da unicidade de Deus, absolutamente. Esse absolutamente, e de verdade absolutamente único. Ninguém pode. Ele tem uma essência que não tem nada a ver com a criatura. Então a Bíblia chama Jesus de Filho único de Deus. Por quê? Porque ele é único. Não há ninguém igual a ele também. Mesmo tendo tomado natureza humana. Mas é igual com Deus. É igual com Deus. A Bíblia diz assim, ele falou assim, eu e o Pai somos um. Por isso que os judeus quiseram apedrejá-lo, porque eles consideravam uma blasfêmia isso. Mas ele falou claramente, eu e o Pai somos um. Unidade perfeita. Sim. Tem alguma colocação que o senhor quer? Bem, eu gostaria de falar um pouquinho da graça, porque nós cremos assim, já que Deus é justo, quando o homem pecou, o homem devia morrer. Sim. Deve ser eliminado. Então, Deus manifestou a sua graça. O que é graça? A graça é
tudo que eu recebo de Deus Sem merecimento. sem merecimento. Isso é graça. Então, por que Deus tolera o pecador? Por que Deus é misericordioso com o pecador? Por causa da sua graça. Então, há uma expressão que diz assim: enquanto a justiça espera, a graça intercede. Sim. Então, nós cremos também assim, que é um ponto-chave do cristianismo, né? Jesus, ele veio como Deus, tomou natureza humana, viveu uma vida perfeita. Aquela morte que era para mim por ter pecado foi transferida para Cristo. Cristo morreu em meu lugar. Então a minha dívida com Deus foi paga pela morte de Cristo. Então Jesus, de acordo com o profeta João, ele é o autor da graça. Por que Deus pode me tolerar como pecador? Porque pela sua graça Jesus entregou uma vida perfeita no Calvário, pagou a minha culpa. Sempre eu pensei nesse... Não sei, agora lembrei disso, eu gostaria que o Senhor explicasse. Por exemplo, se uma pessoa aparecer e fala para o Senhor que nós temos quase a mesma história, desculpa utilizar esse termo, temos a mesma história na mitologia persa, na mitologia grega. Nossa origem da persa, né? Também temos essas questões que, por exemplo, Deus dos céus envia seu filho muito querido, ele será como... tem alguma coisa, história assim. Vai ser ele é como um sacrifício para tirar a raiva de Deus, a ira de Deus. Também temos alguns rastros da mitologia indiana, né? Da Grécia também. Como é explicada? Será como entrou isso no Cristo? Note bem, a experiência de Abraão, né? O islamismo crê que era Ismael, né? O cristianismo crê que era Isaac, né? Bem, Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. Né? Sim. Mas sacrificou? Não. Quando chegou na hora do sacrifício, o que aconteceu? Deus ofereceu um animal inocente para morrer em lugar de seu filho. O termo inocente para o animal, como é utilizado? Eu sei, mas era um símbolo. Que o animal, que Deus não mandou Abraão matar o seu filho. Ismael não era inocente? Isaac não era inocente? Mas ali foi um tipo de aula que Deus deu para todo o universo. Então, note bem, Deus mandou Abraão matar o filho. Quando chegou na hora de matar o filho, o que aconteceu? Apareceu um cordeiro para substituir o seu filho. Então nós entendemos que o que aconteceu ali com Abraão era uma figura, era um símbolo. Então o homem, pelo fato de ter pecado, devia morrer. Mas o que aconteceu? Deus enviou o seu filho, que tomou natureza humana e morreu no lugar do homem. Então até quando Isaac perguntou assim: meu pai, aqui nós temos o fogo, temos a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Então o que aconteceu? Quando a justiça de Deus exigia que o pecador morresse, Deus deu a sua graça. E aí Jesus veio, tomou natureza humana, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar. Então aquele cordeiro que foi apresentado a Abraão para substituir o seu filho, simboliza Cristo que veio substituir o homem. A punição que era para mim foi costa para finalizando, né? Essa história do profeta Abraão, o cruz sagrado, aconteceu para o profeta Ismael, só que era uma prova de Deus para o profeta Abraão, se ele passar, possa ser o pai da religião monoteísta. Também cremos que foi uma já prova. Passou. Cremos que foi uma prova. Ele na verdade, passou na prova, e Deus, em vez de Ismael, mandou um cordeiro. Isso. Mas nós explicamos assim, uma prova que já passou. Nós cremos também que positivo. Foi uma prova para Abraão. Já pensou Deus mandar você matar seu filho? Prova terrível, né? A vida dos profetas é diferente com a gente.
Eles têm uma aliança muito forte com Deus, aliança espiritual, para deixar tudo para trás e obedecer a Deus de uma forma... Só que ele não contou para Sara o problema. Para nós, Agar, não é Sara. Ah, tá bem, tudo bem. Então, mas ele não contou para a esposa, né? Não. Porque ela não ia suportar. É muito interessante essa parte. Aquele dia eu falei, o diabo apareceu e falou para Agar, olha, esse é seu marido, quer levar teu filho Ismael e matar desse jeito. Falou, se Deus quer, tudo bem. É. Não vou reclamar. Nós queremos assim. Olha a também. grandeza de Agar. Se Deus quer assim, eu não vou proclamar. Só que, não, de acordo com a Bíblia, a esposa não soube, não. Ele sabia. Ele deixou ela dormindo e foi embora. Não. Os profetas... Isso... Sabe, Não, mas talvez temos... um dia a gente fala mais sobre os profetas, mas os profetas não enganam, não deixam sem avisar. Não é matar seu filho, mas não vou avisar minha esposa. É que Agar, a esposa de Abraão, Sara, ela o aconselhou a ter outra esposa. Sim. E dali surgiram os árabes e os judeus. Não é isso mesmo? Agora, no caso de sacrifício, ele deixou Sara dormindo e foi fazer o sacrifício. Ele não contou para ela. Senão ela ia... O coração de mãe não ia suportar. Foi pelo amor. Amor. É. Sim, tudo bem. Muito obrigado a Mas todos. eu percebi que nós temos muita coisa em comum. Sim, tem muitos pontos comuns. Tem pontos que... Pontos divergentes e não pontos dá para... convergentes. Não dá para, sabe, aceitar no mundo islâmico, tem coisas Claro, que sem dúvida coisa, não dá para aceitar. Mas Deus não vai unir. Sim, que Deus abençoe todos nós. Pedimos a Deus que abençoe todos os grandiosos mensageiros dele, Abraão, Noé, Moisés, Jesus e o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com eles. Que Deus abençoe todos vocês também, sejam sempre bem-vindos. O Centro Islâmico acabou mais um encontro interreligioso, de novo com o pastor Davi. Muito prazer. Se Deus quiser, vamos ter mais encontro com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Para nós é um prazer também estar com vocês aqui. Muito obrigado, aceitou o nosso convite, agradeço.